Olá, meus amigos, eu sou o professor Marcelo e este é o canal Resenha Forense. De volta ao nosso CPC comentado, lembrando sempre e sempre que não temos aqui um curso de processo civil, são apenas comentários práticos rápidos ao Código de Processo Civil. Bem, se você gosta do projeto, inscreva-se no canal, curta o vídeo e, se possível, ajude a gente aí com apenas R$ 2 por mês no Apoia-se, o link está na descrição do vídeo, ou ainda sendo membro, o link fica aqui embaixo. Certo, falamos tudo aí sobre as provas, né? E a gente chega hoje na parte do código que trata da sentença e também da coisa julgada. Comecemos pela primeira sessão das disposições gerais. A gente vai partir do 485 e vai até o artigo 488 hoje, tá bom? Então vamos lá. 485. O juiz não resolverá o mérito quando? Então aqui são sentenças, né, que não resolvem o mérito. Então são sentenças que não resolvem o mérito. Então, quando que o juiz não resolve o mérito e profere sentença? Quando ele indeferir a inicial, né, indeferimento da petição inicial. Número 2, quando o processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes. Então, o processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes. 3, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir. Por não promover os atos e as diligências que incumbir, o autor, então, abandona as causas, ou melhor, abandona a causa, né, por mais de 30 dias. Então, o autor fica parado 30 dias, não promovendo os atos e as diligências que ele incumbir. Ele é intimado, não fala nada, vai passando, né, não tem jeito. Item 4. Verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pressupostos de existência e de validade do processo. Item 5. Reconhecer a existência de... Vou grifar tudo aqui, ó, mas reconhecer a existência do que, então? Perempção, litispendência ou coisa julgada. Item 6. Verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Item 7. Acolher, então, a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juiz arbitral reconhecer a sua competência. E, claro, inciso 8º, homologar a desistência da ação. Então, quando ele homologa a desistência da ação. Vamos reler aí, resumidamente. Então, indeferimento da inicial, negligência das partes por mais de um ano, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, ou seja, não promovendo os atos e diligências que eram de sua incumbência, falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, na verdade, eu falei pressuposto de existência, não, aqui seria pressuposto de validade mesmo, né? Perempção, litispendência ou coisa julgada, ausência de legitimidade ou de interesse processual, convenção de arbitragem ou um árbitro dizendo-se competente, ou ainda desistência da ação. Tem mais aqui, ó. Em casos de morte da parte, em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal, quer dizer, os herdeiros não podem assumir a causa, né? Não haverá sucessão processual e, claro, demais casos prescritos no Código e, claro, em todo o ordenamento brasileiro. Certo? Então, essa é a listinha de sentenças nas quais o juiz não resolve o mérito. Consequência, só há coisa julgada formal aqui, né? Muito bem, parágrafo 1º. Nos casos dos incisos 2 e 3, ou seja, o processo... Vamos fazer um jogo de cor aqui, ó. Inciso 2. Processo ficar parado por mais de um ano por negligência das partes. E inciso 3 está aqui, ó. Por não promover os atos e as diligências que lhe incumbiram, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Então, nesses casos aí, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta em 5 dias. Quer dizer, tem uma colherzinha de chá, né? No fim das contas, esses 30 dias aqui viram 35, né? Que o juiz reconhece, olha, passou 30, vou te dar mais 5. É engraçado isso, né? Enfim, parágrafo 2º. No caso do parágrafo 1º, quanto ao inciso 2, ou seja, quanto àquele inciso lá, né? No qual o processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes, aqui, ó, as partes pagarão proporcionalmente as custas. Faz todo sentido. A negligência parte dos dois, né? Parte das partes, enfim. As partes, no plural, pagarão proporcionalmente as custas. E, quanto ao inciso 3º, que eu grifei aqui em cima, ou seja, quando o autor, por mais de 30 dias, abandona o processo e não promove os atos que ele deveria promover, o que acontece? O autor será condenado ao pagamento das despesas e também dos honorários de advogado. A lei sinaliza que no caso do inciso 2º não haverá honorários, né? É engraçado isso.
Só as partes que pagam proporcionalmente as custas. Enfim. Parágrafo 3º. O juiz conhecerá de ofício a matéria constante dos incisos 4, 5, 6 e 9, ou seja, todo o assunto sobre pressuposto processual, perempção, litispendência, coisa julgada, legitimidade ou interesse processual e morte da parte, sendo a ação considerada intransmissível por disposição legal, o juiz pode conhecer, na verdade ele deve conhecer de ofício mesmo. E sempre, claro, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorreu o trânsito julgado, evidentemente. Parágrafo 4º. Oferecida a contestação, o autor não poderá oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Então, depois que contestou, o autor só pode desistir se o autor concordar. Parágrafo 5º. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. Tá? Claro que não dá para desistir depois da sentença. Parágrafo 6º. Uma vez oferecida a contestação, a extinção por abandono, ou melhor, do processo por abandono da causa pelo autor, também dependerá do requerimento do réu. O réu tem que querer, porque ele pode ter interesse na sentença de mérito. E parágrafo 7º. Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, aqui o juiz poderá retratar-se. Tá? É um caso raro aí no código, mas um caso, então, em que o juiz pode se retratar depois da apelação. Lembrando, então, sempre que tiver qualquer sentença fundamentada nos incisos 1 a 10 aqui, 1 a 10, o juiz, na eventual apelação, pode se retratar. Beleza? Desculpa aí o excesso de cores, mas é para tentar deixar didático. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta que a parte proponha de novo a ação. Claro, né? A coisa julgada é só formal, não há coisa julgada material aqui. Só que, que interessante, nos casos de extinção em razão da litispendência e nos casos desses incisos, ou seja, indeferimento da inicial, ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ausência de legitimidade ou de interesse processual e acolhimento da alegação de existência de arbitragem ou juízo arbitral reconhecendo a sua competência, nesses casos aí, a propositura de nova ação dependerá da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. Claro, né? Imagina, a inicial é indeferida. Aí, claro, isso transita em julgado, gera-se coisa julgada formal, mas o cara pode propor uma nova ação. Ele vai lá e apresenta a mesma inicial. Não dá, ele não saneou vício nenhum, né? Adivinha o que vai acontecer? O juiz vai falar, meu amigo, lamento, você vai perder de novo aqui. Quer dizer, você vai ver nova sentença de indeferimento da inicial. Não resolve o mérito, não resolve o teu problema. Parágrafo 2º. A inicial, todavia, não será despachada sem prova do pagamento. A inicial, todavia, não será despachada sem prova do pagamento ou do depósito das custas e também dos honorários de advogado. Faz todo sentido, né? Parágrafo 3º. Se o autor der causa por 3 vezes, a sentença fundada em abandono da causa não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito. Isso aqui é a perempção, tá, pessoal? Então, aqui nós temos isso é perempção. Perempção. Não sei porque que o Word não colocou a setinha aqui, mas entendam isso uma setinha, tá? Então, aí nós temos a perempção. 487. Agora, são os casos em que há resolução do mérito. Então, o juiz enfrenta o mérito. Quando que o juiz enfrenta o mérito? Quando ele acolhe ou rejeita o pedido formulado na ação ou na reconvenção, quando ele decide, de ofício ou requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, e quando ele homologa o quê? O reconhecimento da procedência do pedido, formulado na ação ou na reconvenção, a transação ou a renúncia à pretensão formulada na ação ou reconvenção. Recapitulando, então, a resolução do mérito quando o juiz acolhe ou rejeita o pedido, quando o juiz decide sobre decadência ou prescrição, ou ainda quando o juiz homologa o reconhecimento do pedido, a transação ou uma renúncia à pretensão. Um parágrafo único aqui, ressalvado o caso do parágrafo 1º do 332, que é a improcedência liminar fundamentada na prescrição ou na decadência, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestação. Enfim, tem contraditório, embora o assunto seja cognoscível de ofício. Para terminar, artigo 488, desde que possível, o juiz resolverá o mérito, sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do artigo 485, né? Ou seja, a sentença não resolveria o mérito. Mas aí o juiz fala, quer saber, eu vou resolver o mérito.
Porque a decisão vai ser parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento. Porque aí, qual que é a vantagem dela? Uma coisa é julgada material, né? Enterra de uma vez o assunto, o juiz diz, olha, isso aqui é improcedente mesmo. Claro, se isso aí favorecer a parte ré, né? Se favorecer a parte autor, o que é muito difícil acontecer, aí ele resolve o mérito dizendo que é procedente. Enfim, é mais fácil pensar na figura da improcedência, porque vai acabar favorecendo o réu. É mais fácil pensar nesse caso. Bem, pessoal, tranquilo, nada demais aqui, nada de novo, né? Um assunto do código que a gente está bem firme aí. Até mais, tchau, tchau, tchau.